Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui realizando a nossa EBD online, EBD da Igreja Batista Sião, em Salvador, Bahia. Convidando a todos, que participem das nossas classes presenciais, para que possamos estar aprendendo em comunhão com nossos irmãos. E aqueles que ainda não podem, por algum motivo, acompanham aqui com a nossa EBD online. Inclusive também aqueles que fazem parte das classes presenciais, mas querem incrementar o estudo, podem fazê-lo assistindo os vídeos, como nós fazemos cotidianamente. É muito interessante, até para nós como professores, para comparar, ver se faltou falar alguma coisa e tal. Eu sempre costumo fazer isso e oriento. É muito interessante, é um aprendizado para nós também. Mas continuamos trabalhando com as cartas paulinas, e desta feita, na lição 10, vamos falar sobre a atitude dos ministros de Deus diante dos modismos. Olha só, parece um tema bem contemporâneo, a questão dos modismos, mas na verdade é coisa de mais tempo, coisa mais antiga. Mas vamos lá, se os irmãos bem se recordam, lá em 1 Timóteo 3:1, Paulo vai afirmar que o ministério pastoral, ele vai chamar de episcopado, quem deseja um ministério pastoral deseja assim uma boa obra. Isso a gente já viu. Mas nos capítulos 3 e 4 de sua segunda carta ao Timóteo, que é o nosso texto base, ele vai falar de dificuldades que o Timóteo enfrentará com pessoas que estão dentro da igreja. Imagine só, ser um líder é uma missão árdua, e quando você tem pessoas que estão ali próximas, uma minoria sem dúvida, mas que tem esse objetivo de minar, de tentar destruir, de tentar desconstruir aquilo que está sendo feito, aquela obra que está sendo feita, é uma missão complicada. E imagine que Paulo está orientando isso a um jovem pastor, ao Timóteo. Mas vamos lá. Então, nós imaginamos sim que para o Timóteo, que era um jovem pastor, lendo essas palavras de um pastor experiente, que é Paulo, e que já havia próxima à sua morte, quando ele diz assim: porque estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Imagine que palavras pesadas, poderiam ser para a visão do Timóteo, pesadas e até desestimulantes. Eu estou vendo que o meu líder, meu mestre, ele está partindo, ele tem certeza da sua morte, da sua condenação ali pelo Império Romano. E aí, como é que eu fico? Mas isso não foi de maneira nenhuma um impedimento para o Timóteo, porque afinal, tempos difíceis sempre temos, O autor da revista, inclusive do próximo tópico, ele diz assim: tempos difíceis para o Evangelho. Está lá em 2 Timóteo 3, do 10 ao 13. E aí eu pergunto assim: e existe tempo fácil para o Evangelho? A gente sabe que durante a história do cristianismo sempre houveram tempos difíceis. Não existe tempo fácil. Paulo também diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Ou seja, se você quer realmente estar seguindo os passos de Jesus Cristo, não haver perseguições, como o próprio Cristo foi perseguido. Não? Isso está escrito em 2 Timóteo 3, versículo 12. E aí a gente vê algumas situações de crentes, que até pensam assim: ah não, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais esse mundo do jeito que ele está, eu não aguento mais tanta libertinagem, eu não aguento mais tantas coisas que aos nossos olhos realmente são tristes, são abomináveis, imagine. Mas chegam até a dizer que querem ser levados logo. Ora essa, porque não aguentam mais esse mundo com tantas atrocidades. Mas o próprio Cristo, em sua oração ao Pai, ele diz assim: não peço que os tire do mundo,
mas que os livre do mal. João 17,15. E quando lemos sobre a abertura do quinto selo, lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11, olha só que interessante, diz assim, ó, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Olha só, isso está lá em Apocalipse. Então, meus irmãos, tudo está sob o controle de Deus, né? Em alguns lugares do mundo, a gente bem sabe, a perseguição é constante, né? Nós acompanhamos, contribuímos com missões mundiais, vemos os vídeos e até o próprio telejornal, né? Quando a gente liga a televisão, que a gente vê situações por esse mundo afora de guerras que não param, né? E a gente vive um momento hoje de Copa do Mundo em que os olhos do mundo voltam-se para o futebol, voltam-se para o país onde está sendo realizada a Copa, né, que também tem sua rigidez, né, em termos de leis, de rigor, de comportamental, né. A gente viu quantas pessoas têm sofrido, né. Então imagine que ali também estão cristãos, estão pessoas que estão ali para levar o Evangelho e que também têm padecido esse tipo de situação. Mas nem por isso, né, jogam a toalha ou pedem para que o Senhor os leve, mas não, eles querem continuar ali na obra. O próprio Paulo, ele teve esse pensamento, né, permanecer enquanto tivesse fôlego de vida, né, levando a obra, mas sabendo que o galardão era certo, né? A vitória, a nossa vitória não é aqui, mas é lá no alto. Olha só, e a gente prossegue falando sobre a corrupção de valores cristãos. Olha só que tema. Em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, né, que o autor vai trabalhar esse tema da corrupção dos valores cristãos. E aí eu digo aos irmãos que essa semana, né, foi divulgada nas mídias sociais, na televisão, a palavra do ano, né, que é discutida e escolhida por uma organização que faz o dicionário Merriam-Webster, né? E aí eles escolheram a palavra do ano. Normalmente eu costumo, né, observar qual é a palavra mais dita do ano. Vocês sabem qual foi? Esse ano o tema foi gaslighting, que é um termo de inglês, né, e que traduzindo em miúdos estaria relacionado muito à prática abusiva, né, prática de violência psicológica. Né? Que coisa terrível, né? Como as pessoas, né, trabalham dessa forma maléfica, né? E aí eles usam esse termo, gaslighting, né? Mas aí quando a gente vem para a realidade do Brasil, né, eu imagino que se a gente fosse pensar hoje na palavra do ano no Brasil, não sei o que é que os irmãos me diriam, né? Que palavra seria essa? Mas eu penso em corrupção, né? Porque a nível de Brasil, em meio a tantas defesas e acusações, a palavra corrupção campeou como nunca se viu antes, né? Uns acusando, porque você é corrupto, porque você faz isso, e o outro dizendo, não sou, mas enfim, foi uma palavra que ecoou muitas vezes no nosso país. E, nesse meio aí, os valores cristãos também foram colocados à prova, não é? Imagine só algumas situações de escândalos que aconteceram, né? E outros que foram rememorados, né? Envolvendo até pessoas cristãs. Olha só como isso afeta o testemunho, né? E nós estamos aqui para testemunhar, para mostrar o amor de Jesus Cristo, para mostrar que o Evangelho deve ser puro, deve ser livre de qualquer situação ligada ao mundo. E o texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17, ele vai deixar claro
que subverter os valores cristãos não é uma coisa nova, né? É o que a gente estava dizendo anteriormente, né? É uma coisa antiga até. Quando lemos assim, Paulo falando, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, Paulo mostra aqui, ele fala a Timóteo, né, que realmente Timóteo ele deve se firmar, né, naquilo que ele aprendeu. Aprendeu através dos ensinamentos, não de fora, mas prioritariamente, inicialmente, através dos ensinamentos em casa, com a sua avó, Lloyd, e com a sua mãe, Eunice, né, que são citados por Paulo, um homem e que tornaram Timóteo um homem conhecedor e temente a palavra de Deus, né? Esse cuidado que a avó e que a mãe tiveram com Timóteo foi lembrado por Paulo, né? E foi redigido em sua carta, ou seja, orientando aquele jovem pastor, e aí mais uma vez voltando a citar a palavra jovem, porque o jovem muitas vezes ele se deixa levar por certas situações, né? Certas novidades, né? E a gente não pode ir por esse caminho. A gente às vezes pensa assim, mas será que tal pessoa que orienta assim não foi jovem um dia? Não, todos nós somos, né? Mas a bem da verdade é que a experiência vai nos mostrando que não é qualquer caminho que deve ser seguido. A questão dos modismos é uma questão muito complicada, né? Inclusive hoje, quando a gente vê tanta influência das mídias sociais, tanta coisa que aparece nas mídias sociais, que as pessoas têm se deixado levar, né? As pessoas têm acompanhado, têm se tornado seguidores daqueles pregadores, de suas interpretações bíblicas, né? E isso é um perigo, né? Eu digo bíblicas, não pode ser até interpretações até de sua própria cabeça. A pessoa cria uma versão e as pessoas acabam seguindo aquilo ali, porque encontram facilidade, né? A gente costuma dizer que as pessoas têm preguiça de ler qualquer tipo de literatura. O Brasil, aliás, é um dos países que menos lê, né? E em se falando então da palavra de Deus, né? Imagine só. Então as pessoas têm preguiça de ler, e quando você encontra alguém que dá tudo mastigadinho, né? Aí as pessoas simplesmente acolhem aquilo ali, trazem para si, sem se preocupar, né? Eu às vezes cito esse exemplo que eu acho interessante, não, muito bonito, muito técnico, o trabalho que a Igreja Batista faz, quando, por exemplo, nós temos os cultos administrativos, né? O culto administrativo, pode chamar de assembleia, mas na verdade é um culto, né? E aí você tem ali todo um relatório de tudo que é feito dentro da igreja, então todo mundo sabe o que está acontecendo, é tudo transparente. E aí você vê determinadas instituições onde não há essa transparência. E aí, certa feita, conversando com uma colega, ela pegou e falou assim para mim, não, eu dou meu dízimo e o que eles fizerem com o meu dízimo fica por conta deles. Minha parte eu fiz. Imagine só, né? Então nós somos responsáveis também por aquilo que nós devolvemos ao Senhor. Nós somos responsáveis sim pela administração. Então é por isso que nós agradecemos a Deus por essa visão que nós temos como Igreja Batista, de que todos são responsáveis pela administração dos recursos, né? Então a gente não pode se deixar levar, né? Voltando para o nosso tema, a gente não pode se deixar levar por novidades, não. No processo, né, de crescimento cristão, de santificação,
nós temos também que amadurecer espiritualmente, né? E intelectualmente naquilo que nós temos feito, né? Mas olha só, na sequência, a gente vai tratar também do cuidado, sim, o cuidado em preservar a doutrina e a identidade cristã. E aí eu lembro, né, do texto de Atos 5, do 34 ao 39, onde nós percebemos uma verdadeira aula de defesa e preservação da doutrina e da identidade cristã, né? Naquele caso, em específico, né, a gente vai ler o texto. Seria mais da doutrina e da identidade, né? Mas vamos lá. É quando Pedro e outros apóstolos eles são levados para serem julgados, né? No versículo 27 a 28. E a intenção, eles são levados diante do conselho, né, o conselho judaico, e a intenção do conselho era matá-los, né? É o que diz o versículo 33. Mas o que acontece depois? Né? Aqueles homens vão, pregam a palavra, e eles já tinham sido orientados pelo próprio conselho a não levar a palavra de novo, porque se fossem pegos, né, pregando aquele Jesus Cristo, certamente eles seriam mortos. E aí eles são presos, levados, e aí diz assim a Bíblia: mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Olha só que interessante. Então, aqueles apóstolos que estavam sendo réus naquele momento, eles não participaram do concílio, né? Eles foram levados para fora, como é de costume, né? Foram levados para fora enquanto o pessoal se reunia para tomar uma posição, né, diante daquela situação. E aí, o Gamaliel então segue o seu discurso dizendo: varões israelitas, acautelai-vos do que haveis de fazer esses homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. Olha só. A este se ajuntou um número de 400 homens. Este foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois disso, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou se essa obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sejais também achados combatendo contra Deus. Olha só que discurso, né? E aí nós vamos ver, e Gamaliel estava citando ali, né, essa citação que ele fez acerca de Teudas e de Judas. Ele citou dois exemplos de homens que talvez até nem pregassem uma doutrina, né, mas que foram seguidos talvez por ter uma boa oratória, né? Chegavam, sabiam falar bonito, né? Que o falar bonito também atrai. Quantos a gente vê na internet, quantas pessoas ali que estão passando conteúdo, né, sendo chamados de influenciadores, mas que simplesmente eles têm uma boa oratória, mas conteúdo nenhum, né? E talvez eles fossem, né, esse tipo de pessoa, ou talvez por ter uma boa aparência, ou talvez por ter condições financeiras, né, que fizesse o povo se interessar em seguir, mas, de fato, né, aquilo ali foi passageiro, né, porque em nada eles tiveram a capacidade de fazer com que seus discípulos continuassem suas obras. Gamaliel é muito enfático quando ele diz: eles morreram e acabou, né? Morreram e o pessoal que o seguia se dispersou. Nesse caso, então, Gamaliel chama de obra de homens, porque se de Deus fosse, não haveria como impedir, né? A missão de dar prosseguimento, então, ao Evangelho agora está em nossas mãos. O que os modismos macularem agora, através de nós, ou com a nossa omissão, ou pela nossa omissão, será repassado para as próximas gerações, como aquela brincadeira do telefone sem fio, né? E nós não podemos permitir isso, que o telefone sem fio ele começa você passando uma mensagem, e aí vai passando de pessoa para pessoa, e quando chega no final, normalmente a mensagem está bem diferente, bem distorcida, né? E aí, será que nós devemos
permitir que isso aconteça, ou nós temos que tomar uma postura, dizer não, né? Descortar o mal pela raiz, né? Em outras épocas, né, tantos modismos que acontecem, mas eu lembro sempre aquela do dente de ouro, né? Que de repente surgiu a questão de dente de ouro em algumas pessoas, e o pessoal ficava achando, não, isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é um milagre. E fizeram uma verdadeira celeuma, né, nos arraiais evangélicos, mas simplesmente depois passou. Hoje em dia ninguém fala mais, hoje em dia virou um fato histórico, né? Um fato histórico, porque eu particularmente não esqueço essa situação. Mas imagine se isso aí fosse perpetuado, né? Se tivesse ficado no tempo. Mas não fica porque é modismo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós dizemos, né? Com tudo aquilo que nós fazemos. Hoje em dia na internet, às vezes eu vou fazer uma pesquisa, né? E aí, antigamente a gente buscava dados bibliográficos, né? A pessoa que fez, que falou, e hoje você vê na internet, muitas vezes você vê uma frase, e aí aquela frase colocando o nome de uma pessoa que teria dito, né? Mas às vezes você simplesmente copia aquilo ali, mas sem saber se realmente a pessoa falou ou não, né? Porque hoje você tem esse dispositivo, né, de poder simplesmente mudar. Você faz uma edição de texto ali e você troca, bota o nome de outra pessoa. E aí, se isso aí se perpetuar, né? A gente ouviu falar em pós-verdades, né? Imagine você perpetuar uma situação dessa, dizer que tal pessoa falou tal coisa e a pessoa não tiver dito, mas aquilo ali se perpetua. Eu sempre digo que eu tive um professor que ele dizia que o médico pode prejudicar uma pessoa, talvez 2, 3, a depender do momento em que ele for, né, descoberto, a situação dele. Mas um professor ou uma pessoa que dissemina uma informação, uma pessoa considerada idônea, né, mas que dissemina uma informação inverídica, ele pode prejudicar uma geração inteira. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós transmitimos, né? Temos que tomar muito cuidado porque os tempos são outros, a informação ela voa, né? E a gente não pode deixar que informações falsas, né, informações inverídicas, das quais nós nem temos o conhecimento direito. Muitas vezes recebemos a mensagem, né, no WhatsApp, aí a gente olha assim o título, né, toma aquele susto, assim, aquele impacto, aí nem lê e já está compartilhando. Meus irmãos, a gente pode provocar isso aí danos irreparáveis. Então vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós disseminamos. E na sequência, né, o autor da revista ele vai falar sobre o desafio do ministro de Deus. Olha só, porque o ministério realmente é um desafio, né? É bom, né, como foi dito no início, mas é um desafio, né? Porque nem tudo são flores. No caminho tem pessoas que têm a clara intenção de tumultuar a obra do Senhor, seja através de contendas, seja inventando ou disseminando modismos. Olha aí, você não pode ser uma pessoa que quer fazer a obra do Senhor, quer que a obra flua, quer que a coisa seja, né, quer que a palavra de Deus seja disseminada em toda a terra, disseminando coisas que você não tem certeza se são verdade ou não, né? Após expandir a palavra de Deus aos confins da terra, né, da época, né, como se entendia na época, Paulo então começa a perceber que está chegando perto o seu fim, né, o seu destino. E o final da segunda carta de Paulo a Timóteo mostra toda a sua resiliência, né, resiliência daquele velho apóstolo diante do destino que o aguardava. De fato, ser ministro do Senhor, um servo sempre apóstolo, é um privilégio maravilhoso. Não há como negar. E nós somos todos sacerdotes, né? A partir de Jesus Cristo, todo aquele que aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, torna-se um sacerdote. Nós agora temos a responsabilidade de levar a palavra do Senhor, temos a responsabilidade de orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, né? Então, realmente, é um ministério que é colocado em nossas mãos.
mas traz consigo responsabilidades e o peso, né? E aí eu não vou usar a palavra peso como uma coisa negativa, como uma carga, como um fardo, mas sim no sentido de glória. É uma glória, um privilégio, sim, levar a palavra do Senhor, né? Uma alegria quando você vê pessoas que são alcançadas pelo Evangelho e que sorriem, que choram de alegria até, né? Mostrando ter aberto o coração, e é o Espírito Santo que entra e faz a obra, que transforma. Muitas até que já conheceram a palavra de Deus em outras épocas, né? Participaram, estiveram na igreja, mas não tiveram compromisso verdadeiro com Jesus Cristo. Agora estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra e entendê-la, né? Então, para isso que nós estudamos, para isso que nós buscamos nos aperfeiçoar no conhecimento do Senhor, para isso que nós frequentamos a escola bíblica, porque afinal, né, não se faz um cristão dentro de casa, não se faz um cristão sozinho. O cristão participa de um grupo. Aliás, devia ser até tudo no plural, né? Devia ser sempre cristãos, porque estamos juntos, né? Precisamos estar juntos, em comunhão com Deus, em comunhão com nossos irmãos, porque se não há comunhão, se não há essa troca de informação, né? Como eu falei, a EBD Online é um recurso muito interessante, é um recurso que realmente tudo que surgiu nesses últimos 2 anos em termos de tecnologia são coisas que não vão retroceder, que vai permanecer, né? Mas realmente é diferente, né? Eu estar aqui falando diante de uma câmera sem o feedback dos irmãos, né? Quem já participou de algumas aulas nossas sabe que a gente gosta de estar dialogando, de estar trazendo o depoimento dos irmãos, porque eu também aprendo, né? Quando eu ouço, quando eu tenho a oportunidade de aprender com os testemunhos, com a experiência prévia, conhecimento prévio, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente agregar o conhecimento. Então, não dá para a pessoa ficar dentro de casa, ouvindo na TV, ouvindo no rádio e achando que vai ter crescimento, né? Precisamos congregar, precisamos estar com nossos irmãos, né? Para que realmente possamos estar crescendo individualmente e ajudando outras pessoas também a crescer. Então, encerramos essa lição pedindo que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda o discernimento para combater os modismos, né? Que os irmãos sempre estejam atentos, alertas, não se deixem levar por aquilo que ouvem, por aquilo que vem na internet, nas mídias sociais, mas sempre busquem na palavra para ver se faz sentido, né? É um jargão que é muito usado, né? Ver se faz sentido para você, mas ver se realmente é aquilo que o Espírito Santo está querendo lhe dizer, e que Ele nos mantenha firmes e constantes até a sua volta. Deus abençoe a todos e até a próxima.